E aí, galera, vamos começar a aula de hoje, então, tá? Só para complementar o último assunto, foi falado sobre reprodução 1. Então, falamos de todos os sistemas, falamos também sobre fecundação e gestação, e hoje, para terminar, vamos falar dos processos naturais, tá bom? Por exemplo, tem o processo de parto e também muito importante que é a amamentação. Gente, somos mamíferos, não é? A reprodução humana, ela vai tratar justamente da ideia aí de exclusividade dos mamíferos também. E o que nós falamos de parto como algo natural, né? O parto natural, no qual é o mais recomendado, inclusive, o mais falado, sim, porque se for considerado uma cirurgia, como a cesárea, podem vir só em situação também extrema, em situações que realmente precisam, não é? Aqui a complicação é por ser uma cirurgia, pode vir a causar quadros como hemorragias e dentre outras também, né, preocupações que podem ser faladas. Então, esse tema ele vem mais para complementar o nosso último conteúdo, que foram as etapas do processo de fecundação. Então, depois vamos ver, né, a diferença em uma imagem de natural, então, para cesárea. O processo, o bebê já está encaixado para sair, né, normalmente. E quando ele já nasceu, deixou de ser um feto, agora já nasceu, nós vamos falar do processo também de amamentação, tá? Ok? Esse processo aqui, ele é algo exclusivo dos mamíferos, tá? Lembrando das glândulas mamárias aí que existem, por influência hormonal, elas vão fazer o quê? Produção, lactação, que nós chamamos, tá? Essas glândulas, só anotar aqui, essas glândulas, elas são estimuladas através do processo hormonal, tá? E esse processo hormonal vai gerar a secreção rica em lipídios, proteínas, carboidratos, que vão ser, né, aí um alimento até os 6 meses. Somente esse tipo de alimento, sem água, sem nada. Até os 2 anos a gente se recomenda mais. Mas, após esse processo, já tem introdução alimentar. Então, esse foi o conteúdo só para complementar a parte de reprodução 1. Ok, galera? Então, gente, para terminar essa primeira parte do estudo de reprodução 1, porque ainda vai ter a parte 2, reprodução 2, nós vamos falar só do processo final de fecundação e gestação, tá? Para complementar, na reprodução humana, você tem, né, durante a gravidez e tudo mais, a placenta tem uma relação direta, organismo mãe com filho, tá? E em parto normal existe também, vamos falar agora um pouco do parto e amamentação, tá? Você tem aí 2 processos que existem, que são o parto natural e a cesárea. Vamos falar um pouquinho a questão que é uma parte cirúrgica, que é a cesárea, né, do tipo cesárea. Ela vai envolver a retirada do bebê, é feito um corte no abdômen. Após todo aquele processo de fecundação, as etapas que nós vimos, né, ao parto natural já são por causa das contracepções que nós falamos, tá? Diretamente ali, contrações, na verdade, uterinas. E elas vão promover a expulsão de uma forma ali natural realmente. O mais recomendado, o mais geral, é que seja feito o natural. Mas tem muitas e muitas situações que é preciso ser feita a cirurgia, não é? Então são vários estágios. Vamos supor, o feto, né? Já é feto. Depois, quando a gente fala dentro da barriga, depois que deixou de ser um embrião, já passa agora a ser chamado de feto, né? Então tem o estágio de dilatação, o colo do útero ele começa, né, a ter essa preparação também. Tem também a etapa, né, o bebê já está virado, pronto para ser expulso, entre aspas, tá? E ele vai ser, né, girado na direção da coluna vertebral dele, claro, com todo cuidado, para que a dilatação vaginal aconteça e ele possa passar.
tá? Estágio de dilatação do colo do útero, expulsão do bebê, tá? E claro que tem o estágio placentário, porque ao final também acontece da placenta, ela não precisa mais ser utilidade, não tem utilidade mais nenhuma. Então ela vai se descolar do útero, porque ela fica unida ao útero, tá? E vai ser liberada. Depois que o bebê foi expulso, desceu, né, o resto do corpo dele, o resto do corpo passou, a cabeça depois o resto do corpo. Então ele vai saindo, se girando, facilitando. E aí no final, essa placenta ela não tem mais utilidade, ela vai ser retirada e o médico vai te tirar junto com, né, o pedaço do cordão umbilical, que ele é cortado, aí é quebrado esse elo mãe e filha que fica dentro. Dependendo também que pode acontecer algumas complicações, né, aí eu falei para vocês a questão do processo cirúrgico, tá? Mas o mais comum é realmente, o melhor recomendado seria o natural, porque a cirurgia sempre leva alguns processos, como por exemplo, né, ter umas complicações, a questão das hemorragias e tudo mais. Então, claro que tudo é uma questão do conjunto. O que tem que ser analisado, qual a melhor forma aí para ser, né, prevenir o nascimento. E um outro processo que é muito comum também dos mamíferos, né, que é o processo dos mamíferos, o extremo cuidado com a prole, também na questão do humano, a gente tem o processo de amamentação. Todo ser humano possui a glândula mamária, mas só se utiliza, claro, com a mãe. A grande utilidade, porque tem essa ligação, né? Então, ela produz os nutrientes necessários no leite materno. Tudo, desde gordura, por isso que o bebê ele vai desenvolvendo, vai crescendo, né? Então, ele já começa até os 6 meses o processo de amamentação. Então, ele recebe lipídios, que são gorduras, ele recebe proteínas, ele recebe a açúcar adequada. Nem de água ele precisa, né? É aquela ligação direta. Então, as glândulas, elas já, através de hormônios, as glândulas mamárias vão ser induzidas à produção do leite, que o primeiro processo, que é né, que sai primeiro ainda, o leite inicial é o chamado colostro. Depois que fica ali o leite mesmo, né? Grande quantidade de água, tudo adequado nesse leite, tá? Então, o colostro, ele até consegue se falar que ele tem uma concentração um pouco maior ali também, que é o primeiro leite que sai, do que as outras proteínas, que depois vai reduzindo esse não, mas vai modificando, tá? Então, vamos supor, ele tem uma maior quantidade de proteínas, tá? Mas de lipídios ele é menos do que a gordura também, que é lipídio, do que o leite mesmo comum. É o leite maduro que nós chamamos. O leite inicial é o colostro, tá? Então é essencial para a saúde, por quê? Porque é a primeira forma de ele ficar imune. É o que nós chamamos da imunidade, porque ele vai adquirir os anticorpos que estão presentes no corpo da mãe, tá? Através do quê? Através do leite materno, ele já tem os anticorpos que estavam no corpo da mãe. Então ele começa a ter o primeiro processo, já atuando com as vacinas, claro, para o seu desenvolvimento, para ficar livre de alergias, de infecções. É por isso que focam muito o Ministério da Saúde, eles focam muito na ideia, né, do leite materno, o único alimento que deve ser consumido aí pelo bebê até os 6 meses, para depois continuar, às vezes até os 2 anos, assim, pode ficar, né? Mas recomendado de depois complementar com outro tipo de alimentação. Alimentação complementar, que nós chamamos, tá? Então a importância disso é aquela ligação direta também. Depois de acontecer todo o processo normal, que nós estudamos fecundação e gestação, aí por último o parto e a amamentação, tá? Claro, se você estiver falando de outros tipos, como a tecnologia assistida, aí já é um assunto para a nossa próxima aula. Falar, sei lá, do bebê de proveta, alguma coisa assim. Mas nós estamos aprendendo o processo natural, parte da reprodução natural, ok? Depois falar um pouquinho dos métodos, métodos contraceptivos, alguma coisa assim. Sempre falar primeiro, né, de como deve ser adequadamente, como é que acontece naturalmente mesmo falando. Ok? Até mais!